tudo bem? Eu sou a Thalia, esse aqui é o Bits and Bobs e hoje a gente vai falar da volta de Sakura Card Captors. Sakura Card Captors está finalmente de volta depois de 20 anos do seu lançamento. E no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre esse arco novo e também sobre tudo que a gente já teve de Sakura Card Captors até hoje e o que você precisa saber para poder assistir a série nova. Se você não conhece Sakura Card Captors, eu vou falar um pouquinho sobre a série aqui para que você possa conhecer. E se você já conhece, fica aqui comigo porque a gente vai relembrar juntos várias coisas legais que aconteceram nessa saga. Card Captors Sakura, ou Sakura Card Captors, como veio aqui pro Brasil, é uma série de mangá e anime. A série foi criada pela Clamp em 1996, então ela já tem aí mais de 20 anos desde que foi lançada. A Clamp é um grupo de 4 mulheres que são mangakas, ou seja, que são desenhistas e roteiristas de mangá, que começaram na verdade produzindo doujinshis, que são mangás assim independentes. No início a Clamp tinha 11 integrantes, mas elas foram saindo até que ficaram só 4 integrantes, que são as que estão até hoje aí na Clamp. Além de Sakura Card Captors, a Clamp também já criou várias outras séries que também fizeram sucesso, como Holic, Chobits, Tsubasa, Guerreiras Mágicas de Heir. Mas a série que mais teve sucesso da Clamp foi Sakura Card Captors, tanto que até hoje, depois de 20 anos do seu lançamento, as pessoas ainda gostam, ainda se lembram com muito carinho de Sakura Card Captors. E agora que Sakura tá voltando, eu tenho certeza que vamos ter cada vez mais fãs novos, né? Uma nova geração de fãs aí que vão vindo, assim como foi com Sailor Moon, por exemplo. Inclusive, a boa recepção que Sailor Moon teve quando voltou recentemente, né, com Sailor Moon Crystal, com certeza foi um bom termômetro para que o pessoal da Clamp resolvesse trazer Sakura Card Captors de volta. Quem pode falar sobre isso com mais propriedade é a minha amiga Letícia Cosmos, que tem canal aqui no YouTube. E recentemente ela fez no canal dela um vídeo sobre a volta de Sakura Card Captors, tá bem legal, vou deixar aqui no card para vocês verem também. O mangá de Sakura Card Captors foi publicado de 2 de maio de 96 até 3 de junho de 2000, então foram 4 anos aí de publicações que renderam 24 volumes. Foi originalmente publicado pela Kodansha e aqui no Brasil quem publicou foi a JBC, que também é responsável por publicar Sailor Moon aqui no Brasil. Depois que a série acabou, também foi publicado uma edição especial com 12 volumes, em que cada volume tinha o equivalente a 2 volumes, né, dos 24, que é essa série aqui. Eu tenho quase todos os volumes dessa edição, me faltam só os volumes 4, 5 e 6, que eu ainda não consegui. Se vocês souberem onde eu consigo, pelo amor de Deus, coloquem aqui nos comentários, porque eu quero muito completar minha coleção dos mangás da Sakura. Já o anime de Sakura Card Captors foi produzido pela Madhouse e foi exibido entre 7 de abril de 98 e 21 de março de 2000. E ele teve um total de 70 episódios entre suas 2 temporadas. A série também teve 2 filmes que foram lançados lá no Japão. O primeiro deles é Sakura Card Captors, o filme, em que a Sakura ganha uma viagem para Hong Kong e leva o Toya e o Yukito e a Tomoyo e o Kero junto com ela. E lá eles encontram também o Choran e a Meilin. Esse filme se passa entre a primeira e a segunda temporada de Sakura Card Captors, então se você estiver pensando em assistir, uma boa ideia é assistir a primeira temporada, daí assistir esse filme e depois assistir a segunda temporada. O segundo filme, que é a Carta Selada, ele se passa depois dos acontecimentos do último episódio do anime e serviu na época como se fosse um último episódio para aquela série. Diferente do primeiro filme, esse acabou ficando bem conhecido aqui no Brasil, recebendo até uma versão dublada e passou na TV, então aqui ele é bem mais conhecido do que o primeiro filme. A série também teve 3 OVAs que contavam a história da Sakura pelos olhos da Tomoyo. Ele se chamava Diário das Ações da Sakura pela Tomoyo. E recentemente, né, dia 13 de setembro de 2017, a gente teve o lançamento de mais um OVA de Sakura Card Captors. E esse OVA ele serviu para fazer uma ponte entre a série antiga e a série nova, recontando o último episódio de Sakura Card Captors, né, da segunda temporada, só que num ponto de vista mais parecido com o que temos no mangá. Esse OVA ficou lindo, a animação tá maravilhosa e ela já dava também pra gente uma ideia de como é que ia ser essa animação nova. Eu gostei muito desse OVA porque pra quem leu o mangá, o final do anime ele ficou um pouco decepcionante, ele não tinha a mesma intensidade que tinha no mangá. E eu achei que eles conseguiram fazer um trabalho muito legal com esse OVA. E agora, para a sequência da saga, a gente tem que desconsiderar todos os eventos que aconteceram naquele segundo filme, né, no filme da Carta Selada.
Se você não viu nenhum dos episódios de Sakura Card Captors, talvez você fique um pouco perdido no que está acontecendo nesse OVA, mas de qualquer forma eu acho que ainda é válido assistir, porque você pode ter uma ideia do que é a série, né, do que a série trata. Eu tenho certeza que você vai se apaixonar por Sakura Card Captors, assim como eu também me apaixonei. Agora, se você nunca viu nada de Sakura Card Captors, eu vou fazer um resuminho aqui pra você. A Sakura é uma menina de 10 anos que descobre um livro no porão da sua casa. Quando ela abre esse livro, ela encontra várias cartas mágicas. Essas cartas eram as cartas Clow, que foram criadas pelo Mago Clow e tinham sido seladas dentro desse livro. A primeira carta, que tinha bem em cima, era a carta Vento, e aí quando a Sakura lê o nome dessa carta, ela acaba, sem querer, espalhando elas por toda a cidade. Nesse momento, ela também conhece o Quero, que é o guardião das cartas Clow. E aí o Quero dá pra ela a missão de recuperar essas cartas que foram espalhadas por causa dela, e é aí que ela se torna uma Card Captor. Ela ganha uma chave que se transforma num báculo mágico que ela usa pra capturar as cartas e fazer com que elas voltem à forma humilde que merecem, de cartas Clow. A Sakura era órfã de mãe, ela morava com o pai dela e com o irmão mais velho, que é o Toya. Ela também tinha a melhor amiga dela, que é a Tomoyo, que gostava muito de filmar Sakura em ação quando estava capturando as cartas e também de fazer roupas para que ela usasse nessas ocasiões. Isso era muito legal porque fazia com que todo episódio a Sakura tivesse aí um figurino diferente. Cada um dos figurinos da Sakura era mais lindo que o outro e dava vontade de ter todos. A Sakura também tinha uma paixonite pelo Yukito, que era o melhor amigo do irmão dela. Com o tempo a gente acaba descobrindo que o Yukito é muito mais do que apenas o melhor amigo do irmão da Sakura, e ele na verdade é um personagem muito importante para a série. Ele na verdade era o Yui, que era o outro guardião das cartas Clow. A missão do Yui era julgar se a Sakura era merecedora de ter o poder das cartas Clow, e quando ela consegue recuperar todas essas cartas, a gente passa por esse julgamento. As cartas Clow não eram apenas cartas mágicas, cada uma delas era uma espécie de ser vivo, né, que controlava alguma coisa. Por exemplo, no caso da carta Vento, né, ela controlava o vento. E depois que a Sakura conseguia capturar essas cartas, ela adquiria o poder dessas cartas para ela. E aí, com o tempo, a Sakura conseguia usar o poder das cartas que ela já tinha capturado para poder capturar as outras cartas que estavam faltando. Então, na primeira temporada, a gente basicamente tem em cada episódio a Sakura capturando uma dessas cartas. E vale lembrar que no anime tinha muito mais cartas Clow do que no mangá. Então, tem muitos episódios de Sakura Card Captors, né, do anime, que são episódios originais, né, que foram feitos para que o anime ficasse mais longo. E, na verdade, no mangá, essas cartas não existem. Mas não era só a Sakura que estava atrás das cartas Clow, a gente também conhece o Choran, que é um descendente do Mago Clow, que quando descobre que as cartas tinham sido espalhadas, ele vai para a mesma cidade da Sakura e resolve buscar essas cartas e capturá-las também. No início, o Choran é rival da Sakura, mas com o passar do tempo eles acabam ficando amigos e até se ajudando a capturar as cartas. E também rola aí um interesse amoroso entre o Choran e a Sakura com o tempo, que é muito bonitinho de ver. Já na segunda temporada, a Sakura já tinha capturado todas as cartas, já tinha provado que ela era merecedora de ter o poder das cartas. E aí o que acontece é que chega o Aerion na cidade, e aí coisas misteriosas começam a acontecer, e esses incidentes acabam fazendo com que a Sakura transforme as cartas Clow em cartas Sakura. A chave e o báculo dela também se transformam, então a gente tem uma mudança para o báculo de estrela, e a cada vez que a Sakura encontra uma nova dificuldade, ela acaba transformando uma carta Clow em uma carta Sakura. Mas enfim, agora finalmente a gente tem aí a continuação, né, depois de 20 anos de Sakura Card Captors. Essa continuação é o arco das cartas transparentes, né, o Clear Card Hand. O mangá desse arco novo começou a ser lançado em julho de 2016 e já tem 3 volumes. Eu tenho aqui esses 3 volumes do mangá em japonês. Eu comprei eles na Liberdade, em São Paulo, numa loja que só vende publicações em japonês. Eu tô aprendendo japonês agora, então eles vão servir para mim como material de leitura. Aqui no Brasil ainda não temos a publicação desse arco novo, né? Estamos esperando que a JBC ou alguma outra editora vá lançar o arco novo de Sakura Card Captors. Mas enquanto isso não acontece, você já consegue encontrar na internet traduções dessa versão aqui. O arco novo se passa 2 anos depois do final do anime antigo. A Sakura agora já tá no colegial, ela tá numa escola nova. E tem a volta também do Choran, que estava em Hong Kong. Nós também temos aí a maioria dos personagens originais de volta, como o Toya, o Yukito, o Yui, o Quero, a Tomoyo, enfim.
Depois de ter um sonho profético com uma figura encapuzada, a Sakura acorda e descobre que todas as suas cartas ficaram transparentes e perderam seus poderes. E aí vai começar uma nova saga da Sakura tentando descobrir o porquê que isso está acontecendo e tentando fazer com que as cartas voltem ao normal. E enquanto isso também começam a aparecer algumas cartas novas e ela e os amigos dela vão tentar descobrir tudo o que está acontecendo. Quem também aparece nessa história é o Ariel, que parece esconder alguma coisa da Sakura, e o Choran também parece saber de alguma coisa que está acontecendo e ele parece bastante preocupado. Até onde eu li, pelo menos até agora, a gente não sabe de muita coisa, mas uma coisa é certa, alguns personagens novos que entraram na série devem ter alguma coisa a ver com isso, principalmente uma menina nova que chega na escola da Sakura e que é muito parecida com ela. Ela se chama Akiho, eu não sei se pronuncia dessa forma, eu preciso ver ainda quando ela aparecer na escola. E tem também o Kaito, que é o mordomo dela. O anime novo já estreou dia 7 de janeiro, então ele está disponível para assistir no Crunchyroll aqui no Brasil. Todos os episódios estão ficando disponíveis no dia seguinte para assinantes, e para não assinantes você tem que esperar aí alguns dias até que fique disponível, mas dá para assistir também. O novo design dos personagens está mais bonito, mais moderno, mas também traz muita nostalgia na medida certa. Vários padrões, várias coisas que a gente já estava acostumado em Sakura Card Captors estão voltando aqui agora para esse anime novo, né, para esse arco novo. A música de abertura também é cantada pela mesma intérprete que já fez versões anteriores de aberturas de Sakura Card Captors. A dubladora da Sakura é a mesma dubladora original e também tem algumas outras pessoas que dublaram na época que estão voltando para os papéis. A equipe que está responsável pelo anime ainda é da Madhouse e é feita pelas mesmas pessoas que fizeram o anime original. Então assim, tem tudo para dar certo. E não tem como esse anime não te pegar pela questão da nostalgia se você era fã de Sakura Card Captors, se assistiu quando era criança. E mesmo se você nunca tenha ouvido falar ou nunca tenha assistido Sakura Card Captors, eu tenho certeza que você vai gostar também desse anime, porque ele tá assim, ó, tá muito lindo. Eu espero que você tenha gostado desse resumão aqui de Sakura Card Captors. Se já assistiu o anime novo, me conta aqui nos comentários o que você achou, o que você tá achando dessa série nova de Sakura, da volta triunfal de Sakura Card Captors. E se você nunca viu, me conta aqui se deu pra entender mais ou menos do que se trata e se deu vontade de assistir também. Eu vou deixar linkado aqui também 2 vídeos do canal que eu falo sobre Sakura Card Captors. Um deles eu falo sobre o meu cosplay da Sakura e o outro é o DIY do báculo da Sakura, né, da primeira versão do báculo da Sakura. Espero que vocês gostem, porque, né, neste canal gostamos de DIY, gostamos de cosplay, gostamos de anime, gostamos de tudo isso. Obrigada por assistir esse vídeo até aqui, beijo e até a próxima!